Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer balanceamento por oxirredução, tá? Lembrando que o balanceamento ele consiste em ajustar os coeficientes estequiométricos, que são os numerozinhos que ficam aqui na frente, tá bom? De forma a gente conseguir igualar a quantidade que eu tenho de átomos de cada elemento nos reagentes e nos produtos, tá? Então, para a gente fazer esse balanceamento por oxirredução, nosso primeiro passo vai ser determinar os números de oxidação. Nosso segundo passo vai ser determinar o delta. O delta ele vai corresponder ao número de elétrons, tá, perdidos na oxidação e ganhos na redução. E como que eu calculo esse delta? Ele é a variação do NOx do elemento vezes o número de átomos desse elemento na substância. Tá? Aqui o terceiro passo é igualar o número de elétrons que foram ganhos na redução e perdidos na oxidação. E nosso último passo, terminar o balanceamento por tentativa. Então, tem aqui 3 exemplos para a gente colocar na prática esse passo a passo que eu falei, tá? Então, vamos seguir aqui para o nosso primeiro passo. O primeiro passo, no primeiro exemplo, eu falei que é o quê? Determinar os números de oxidação. O fósforo, ele é 0, não é isso? Porque ele é uma substância simples. O hidrogênio, ele é mais 1. O oxigênio é menos 2, tá? Fazendo a continha aqui, eu descubro que o nitrogênio ele é mais 5. Quem tiver alguma dúvida em como determinar esses números de oxidação, tem um videozinho nosso lá falando sobre isso, tá bom? Então, o hidrogênio ele é mais 1, o oxigênio ele é menos 2. Eu tenho aqui o hidrogênio valendo mais 1, o oxigênio vale menos 2. Para dar zero aqui dentro, ele tem que ser mais 5 para o fósforo. Beleza? Eu tenho aqui o oxigênio vale menos 2, consequentemente o nitrogênio vai valer mais 2. Já fizemos o primeiro passo, o nosso segundo passo vai ser fazer o seguinte, determinar agora quem variou, quem mudou o número de oxidação, tá? Repare uma coisa, o fósforo, por exemplo, ele tinha um número de oxidação 0 e ele muda para um número de oxidação igual a mais 5. E conforme eu falei para vocês, olha, o nosso segundo passo é determinar o delta. E o delta ele é o quê? A variação do NOx do elemento vezes o número de átomos que eu tenho desse elemento na substância. Então, repare uma coisinha. O meu delta aqui vai ficar igual. Qual foi a variação no meu número de oxidação? Ele era 0 e foi para 5, variou 5, não é isso? Vezes. E aí, pessoal, como eu tenho o elemento no reagente e no produto, eu vou ver em qual dos dois ele aparece em maior quantidade. Repare que nos dois casos ele aparece como 1, então eu vou colocar um só. 5 vezes 1 foi 5 delta aqui nesse caso. Beleza? Vamos então agora procurar quem mais variou o número de oxidação. Reparem, olha, eu tenho aqui embaixo ó, o nitrogênio, ele sai de mais 5 e ele vai para 2. Tudo bem? Qual vai ser o delta que eu tenho para o nitrogênio? Reparem, saiu de 5 para 2, diminuiu 3, não é isso? Então, a minha variação foi de 3. E reparem que eu só tenho um nitrogênio em cada um, então, 1. 3 vezes 1, 3. Ou seja, já tenho aqui os 2 deltas. O que significa cada um desses deltas? Com base nesses valores, eu posso afirmar o seguinte, olha, o fósforo, como ele aumentou o número de oxidação, ele sofreu oxidação. O que isso significa? Significa que o fósforo ele perdeu 5 elétrons. Agora, o nitrogênio, o número de oxidação dele diminuiu. Então, isso significa que ele sofreu redução. Ou seja, redução significa ganhar elétrons. Como diminuiu 3, isso significa que ele ganhou 3 elétrons. E aí, pessoal, a nossa lógica é a seguinte. O número de elétrons ganhos tem que ser igual ao número de elétrons perdidos. Os elétrons não podem desaparecer, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu preciso ajustar essas quantidades. E como eu vou fazer isso? Reparem que 5 e 3 são números primos. Toda vez que eu tiver números primos, eu não tenho uma outra opção que não seja fazer o quê? Multiplicar um pelo outro. Reparem, 5 vezes 3 eu vou ter 15 e 3 vezes 5 também vou ter 15. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui, ó, o HNO3 eu vou multiplicar por 5, coloquei o 5 aqui na frente, e o fósforo eu multipliquei por 3. Basicamente, o que eu fiz foi cruzar os números, tá bom? Peguei o meu delta que eu tinha para o fósforo e coloquei para o nitrogênio e vice-versa.
Beleza, pessoal? Agora que eu já fiz o balanceamento nessas duas substâncias, que são as substâncias que sofreram oxirredução, eu vou fazer por tentativa para o restante, tá bom? Como assim? Repare, eu tenho aqui 3 fósforos, aqui eu só tenho 1, para eu ajustar esse coeficiente, 3 também, beleza? Agora, seguindo para o nitrogênio. Reparem, 5 vezes 1, eu tenho 5 nitrogênios, então, meu produto também preciso ter 5 nitrogênios, tá? E agora, faltou o hidrogênio. Reparem, olha, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 1, já tenho 5 hidrogênios nos meus reagentes. 3 vezes 3, eu tenho 9. Eu já tenho 9 aqui no meu produto e só 5 no meu reagente. Isso significa que faltam 4 hidrogênios, não é isso? Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, porque 2 vezes 2, 4. Beleza? Então, terminamos o balanceamento por oxirredução do nosso primeiro exemplo. Vamos, então, agora para o segundo exemplo. De novo, nosso primeiro passo é determinar os números de oxidação. Repare, olha, nesse caso aqui, o ferro ele tem o 2 embaixo e o oxigênio tem 3. Nesses casos, uma forma fácil de a gente fazer é o seguinte: esse 2 do primeiro passa para lá negativo e esse 3 passa para cá positivo. Beleza? O oxigênio ele é menos 2, então, consequentemente, para dar zero, aqui ele vai ter que ser mais 2. Tudo bem? O ferro vai valer zero, porque é substância simples. Como o oxigênio ele é menos 2, aqui ele vai ter que valer mais 4 para o carbono. 2 vezes menos 2, menos 4. Para dar zero, aqui tem que ser mais 4. Então, vamos seguir fazendo, como a gente fez ali em cima, que é agora determinar quem é que sofreu oxidação, quem é que sofreu redução. Reparem que o ferro ele saiu de mais 3 e ele foi para zero, ó. Então, quem mais mudou o valor, pessoal? Eu tenho aqui, olha, o carbono, ele saiu de mais 2 e ele foi para mais 4. Então, pessoal, agora o segundo passo é determinar o delta, não é isso? Então, o delta, primeiro aqui para o ferro. Reparem, ele vai ser a variação no número de oxidação. Reparem que ele era mais 3 e ele foi para zero, ou seja, eu diminuí 3, então minha variação foi de 3, vezes o número de vezes que eu tenho um átomo de ferro. Repare que no meu reagente eu tenho ele com 2 e aqui no meu produto eu tenho ele com 1. Eu vou usar o maior valor, que nesse caso aqui é 2. Então, 3 vezes 2, o meu delta vai ser 6. Tudo bem? Agora aqui para o carbono. O quanto é que vai ser o meu delta? Ele vai ser a variação do NOx. Repara que ele saiu de 2 para mais 4, ou seja, ele aumentou 2, então a minha variação é 2. E reparem que ele só apareceu uma vez, tanto no reagente quanto no produto. Então, 2 vezes 1, o meu delta aqui vale 2. Pessoal, o que significam esses valores? Olha, como aqui o átomo de ferro ele diminuiu o número de oxidação, ele sofreu redução. Redução significa ganhar elétrons, tá? Então, cada átomo de ferro ganhou 3 elétrons, só que como eu tenho 2, 3 vezes 2 ficou 6, ou seja, eu, aqui nesse caso, ganhei 6 elétrons. Tudo bem? O delta já corresponde ao número de elétrons que foram ganhos ou perdidos, tá? Agora, seguindo aqui agora para o carbono. Reparem que o carbono, olha, eu tenho aqui um delta igual a 2, então o que isso significa? Como o número de oxidação dele aumentou, isso significa que ele perdeu, tá, 2 elétrons. Tudo bem, gente? Então, nosso terceiro passo é fazer o que mesmo? É igualar a quantidade de elétrons que foram ganhos e que foram perdidos. Reparem, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2. Qual é o número que eu multiplico 2 para chegar até 6? Eu multiplico por 3. Como aqui já vai ficar o 6, eu deixo 1 mesmo. Ou seja, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, o carbono e vou multiplicar por 3. Eu vou pegar a substância que tinha o ferro em maior quantidade e vou colocar o 1. Já fiz o balanceamento dos dois, vou terminar agora por tentativa. 1 vezes 2, eu tenho aqui 2 átomos de ferro, coloquei o 2 aqui na frente, tá? Agora, seguindo para o carbono, 3 vezes 1, 3, coloquei o 3 aqui na frente. Seguindo para o oxigênio, vamos ver se ele está balanceadinho? 3 vezes 2, eu tenho aqui 6,
Agora aqui nos reagentes 3 mais 3, 6 também, já está balanceada a nossa reação. Então, pessoal, para a gente terminar agora o terceiro exemplo, tá? Reparem que ele tem uma diferença em relação ao restante, que é o fato de eu ter íons, tá? Nessa reação. E isso vai mudar um pouquinho a forma como a gente vai fazer esse balanceamento, tá bom? Então, primeira coisa, vou começar com o mesmo passo a passo do exemplo 1 e exemplo 2, que é determinar os números de oxidação. Então, o cloro, como é que ele é uma substância simples, o número de oxidação vai ser 0. Eu já tenho aqui, para o oxigênio, menos 2 e para o hidrogênio, mais 1. Tá? Não confundam, esse menos 1, ele é a carga do meu íon, não é a carga dos elementos em si. Tá bom, gente? Aqui o cloro ele já vale menos 1, não é isso? O ClO3 vale menos 1 também, ou seja, ele também é um íon. Eu sei que o oxigênio vai valer menos 2, então, nesse caso, eu vou ter aqui o cloro valendo mais 5, tá bom? O hidrogênio vale mais 1 e o oxigênio vale menos 2. Já determinei todos os números de oxidação. Vamos agora para o nosso próximo passo, que é qual? Determinar quem oxidou, quem reduziu, tá bom? Então, reparem aqui, o cloro ele saiu de 0 e ele foi para mais 5. Quem mais mudou o número de oxidação, pessoal? Reparem, olha, eu tenho também o próprio cloro saindo de 0 e ele foi para menos 1. Ou seja, é o cloro o elemento que sofre oxidação e é também o cloro o elemento que sofre redução. Vamos olhar primeiro, tá? Aqui em cima, quando ele sofreu oxidação, já que eu aumentei o número de oxidação. Vou calcular o delta para ele aqui. Eu vou ter o seguinte, olha, a variação no número de oxidação, reparem que ele era 0 e foi para 5, então variou 5, não é isso? Vezes o número de vezes que esse elemento aparece na maior quantidade dele. No Cl2, ele aparece mais vezes do que aqui no meu íon clorato. Então, eu vou multiplicar por 2, eu tenho aqui 10. Tudo bem? Agora, vamos fazer para o cloro no caso da redução dele. Eu tenho aqui o meu delta, que vai ser igual. Ele saiu de 0 para menos 1, então ele diminuiu 1. A variação do número de oxidação é 1. Vezes o número de vezes que ele apareceu, 2 vezes. Então, eu tenho aqui meu delta igual a 2. Lembrando, pessoal, que esse delta vai corresponder ao número de elétrons que foram ganhos e que foram perdidos, tá bom? Então, aqui em cima, 5 vezes 2, 10, não é isso? Como eu tenho esse 10 no aumento do número de oxidação, isso significa que foram 10 elétrons perdidos, não é isso? Agora, olhando aqui embaixo, houve uma redução, então esse delta indica para a gente o seguinte, indica que ele ganhou, tá? 2 elétrons. Beleza, pessoal? Vamos agora para o nosso próximo passo. Qual é ele mesmo? É igualar essa quantidade de elétrons, tá bom? Então, aqui foram perdidos 10 e aqui foram ganhos 2. O que isso significa? Esse eu tenho que multiplicar por 5, porque 2 vezes 5 dá 10, e aqui eu vou multiplicar por 1 mesmo para continuar o 10. Beleza? Lembrando, pessoal, eu estou colocando esse 1 para facilitar a nossa explicação, mas ele pode ser emitido. Ele pode ser omitido, tá bom? Então, seguindo aqui, eu não vou colocar esses valores aqui no Cl2. Por que eu não vou fazer isso? Porque aqui, tá, eu já tenho, eu tenho tanto o elemento que sofreu oxidação quanto que sofreu redução. Por isso, eu preciso colocar nos produtos. Então, olha, aqui embaixo eu multiplico por 5. E aqui em cima, aqui esse da frente, eu multiplico por 1 mesmo. Não foi isso? Então, beleza, vamos seguir aqui, olha. Eu tenho 5 mais 1, eu tenho 6 cloros, consequentemente, coloco um 3 aqui na frente, porque 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, pessoal, para a gente poder terminar esse balanceamento aqui, vai uma dica que a gente pode usar toda vez que eu tiver íons na minha reação, tá? Ela vai basicamente dizer o seguinte, a quantidade de cargas que eu tenho no meu reagente é a mesma quantidade de cargas que eu tenho que ter no meu produto. Ou seja, a soma de todas as cargas do reagente tem que ser igual à soma de todas as cargas do produto. Aqui nos meus produtos, reparem que para esse íon aqui, eu já tenho o coeficiente 5. Ou seja, 5 vezes menos 1, a carga é menos 5.
Aqui eu tenho menos 1, ou seja, menos 5 menos 1, a carga total nos produtos é menos 6. Consequentemente, aqui eu vou colocar um 6. Por quê? Esse meu íon ele vale menos 1, 6 vezes menos 1, eu ajustei essa carga, beleza? E para terminar, só falta agora ajustar o hidrogênio. Eu tenho 6 hidrogênios, então eu vou colocar um 3 aqui. Beleza, pessoal? Então, terminamos por aqui esse vídeo, tá? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos aí e até mais.